Olá, pessoal! Da última vez que estive aqui, nós falamos um pouco sobre o Sol, né? Essa fonte maravilhosa de energia e vida. Já sabemos que sem o Sol não haveria vida na Terra e nem alimentos. Mas se existe uma variedade de alimentos com seus minerais e nutrientes, surge uma pergunta: por que estamos adoecendo mais hoje? A resposta é simples: o mundo mudou e com o avanço da tecnologia ficou cada vez mais fácil esses alimentos chegar até nós. Só que trouxe bastante impacto também em nossas vidas, porque para esses alimentos chegarem até nós, até nossa mesa, eles precisam passar por processos como agrotóxicos, cada vez mais usado, principalmente aqui no Brasil, né? Conservantes, corantes, uma infinidade de produtos, né? Que muitas das vezes a gente nem verifica nos rótulos, né? Então, existe também os alimentos que foram modificados em laboratórios, né? Em laboratórios, como no caso dos transgênicos, que muitas pessoas não conhecem, né? Nem sabem o que significa os alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos são alimentos modificados em laboratórios. Hoje, praticamente tudo está sendo transgênico. Você vai comprar um presunto, tem o T de transgênico. Você vai comprar uma salsicha, tem o T de transgênico, né? E por aí vai. Alimentos simples como uma pipoca, um milho de canjica, tudo praticamente hoje em dia é transgênico. Para quem não conhece os alimentos transgênicos, eu recomendo que a pessoa possa vir fazer uma pesquisa para poder ter certeza, né, do que você está comprando, né? Então, esse alimento transgênico é um alimento modificado em laboratório. E será que ele pode causar danos à nossa saúde? Então, eu recomendo que vocês pesquisem sobre eles. Então, mas será que nós precisamos ficar reféns desses alimentos modificados? Não, podemos buscar alternativas, né? No caso de quem tem condição, né? Plantar, né? Seu próprio alimento. No caso, quem tem espaço, né? Pode até mesmo criar umas galinhas, porque já sabemos também que os frangos, né? Também passam por modificações na alimentação nessas grandes granjas, né? Eles recebem hormônios, né? Diferentes e para crescimentos, né? Então são vários tipos de alimentos com vitaminas, né? Supostamente que fazem bem, né? Para o frango, né? No caso, só que altera, né? Na nossa saúde, altera um pouco, porque nosso corpo, ele só reconhece, o nosso organismo, ele foi criado maravilhosamente por Deus. E ele reconhece os minerais que existem na terra, né? Como o cobre, o zinco, o selênio, o magnésio, o boro e por aí vai, né? Todos os elementos da terra, né? Nosso corpo reconhece bem, porque nós também fomos feitos do barro, né? Da terra. Então, nosso corpo identifica esses minerais. Só que quando começa a tecnologia entra aí, o nosso corpo não identifica. Então, alguns corantes que são usados, alguns agrotóxicos, alguns hormônios, né, que são usados na alimentação dos frangos, dos suínos. Então, o nosso corpo não reconhece isso como alimento. Então, ele começa a querer não aceitar, né, expulsar esse elemento diferente que entrou aí. Então, nós podemos buscar alternativas, né? Igual eu disse, né? Quem tiver condição pode ter, né, suas próprias galinhas, né? Quem tem espaço, cultivar algum tipo de alimento, tipo, né, uma verdura, um legume. Então, o vídeo de hoje
para destacar essa situação. Embora a gente tenha uma variedade imensa de alimentos, nem todos esses alimentos vão ser benéficos para nós ao longo de nossas vidas. Por exemplo, o óleo de cozinha mesmo, o óleo de soja. Ele é um alimento transgênico também. E ele passa por um processo de refinamento que causa um impacto muito grande no produto. E um impacto ainda maior em nossa saúde. Eu, por exemplo, eu mudei, né? Hoje eu tenho uma alternativa. Eu uso o toicinho de porco, né? E, se possível, a gente conseguir o porco caipira, ainda melhor, né? Porque, igual eu acabei de falar, esses animais criados em granjas, né? Eles recebem alimentação modificada para que eles possam crescer e engordar rapidamente para poder estar na nossa mesa. Então, é o processo, né? A tecnologia. Hoje é fácil essa comida chegar na nossa mesa. Mas a doença também está chegando junto. Por isso que estamos adoecendo mais. Então, se possível, a gente comprar o toicinho, né? Fazer nosso próprio óleo de cozinha. Ou então usar outras alternativas, né? Como o óleo de coco, que é muito saudável. Então, é isso, gente. O recado que eu queria deixar hoje para vocês é isso. É esse, né, no caso. Porque se nós estamos percebendo que nós estamos cada vez mais doentes, a gente tem que procurar, né, encontrar a raiz do problema, né? Aqui no meu caso, na minha casa, eu encontrei a raiz do problema, das minhas dores. Às vezes eu acordava de manhã já mancando, né? Sentindo muitas dores no corpo, tinha uma alergia também, né? A glúten, né? A farinha de trigo também, que foi altamente modificada várias vezes. Então, não é que eu deixei de comer o trigo, não, tá, gente? Porque eu amo pão, amo pão. Eu tenho uma paixão por pão. Só que hoje em dia eu uso menos, né? Porque eu tinha uma alergia muito grande. Eu começava a coçar muito os braços, né? Principalmente se eu ficar comendo durante a semana toda, né? Pão, biscoitos. Eu já começo, a alergia volta, eu vejo que ela volta. Então eu dou uma parada. Aí eu substituo por mandioca cozida de manhã, batata doce, um inhame, ovos mexidos. Então, assim, eu tenho buscado alternativas. A margarina mesmo na minha casa não entra mais, já tem bastante tempo já que eu não uso margarina na minha casa, já tem uns 4 anos mais ou menos. Quando eu uso a manteiga. E a manteiga não tem me feito mal, né? Até hoje eu não tenho observado nenhum sintoma, não. Quando eu usava margarina, eu tava sentindo às vezes alguns problemas na garganta, porque minha garganta começava a arder muito. E depois que eu vi alguns vídeos falando sobre a margarina e os malefícios dela, eu deixei de usar definitivamente. Então, esse problema que eu tinha na garganta, eu identifiquei foi por causa do uso da margarina. É outra também que é bom pesquisar, né? Porque os componentes dela não estavam fazendo bem para mim. E é isso, e a gente buscando, né, mudar. A gente não precisa ser refém do sistema. E não precisamos ser refém também do que se é oferecido para nós. Nós podemos buscar alternativas, procurando alimentos que sejam um pouco melhor, né, de se usar, né, para evitar mais impactos na nossa saúde. Então, o que eu queria falar hoje para vocês era sobre isso, sobre esses alimentos modificados em laboratórios, sobre, né, os transgênicos e sobre os conservantes e agrotóxicos. E que seria bom, né, a gente observar os rótulos dos alimentos, a gente ver o que a gente está consumindo, né, no nosso dia a dia. Porque você comer um pouquinho hoje, né, não vai trazer danos à saúde, mas a longo prazo, sim, vai trazer. Então, vamos buscar uma vida mais natural, né? Buscar uma vida mais natural, procurar alimentos mais ricos, né, em nutrientes que o nosso corpo vai reconhecer, como os minerais que eu acabei de falar, né? Nosso corpo reconhece
O que vem da terra, nosso corpo reconhece. Agora, o que é feito tecnologicamente, nosso corpo não reconhece como alimento. Pessoal, até lá. Outro dia nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses alimentos, tá? Tchau, tchau para todos. Muito obrigada. Até mais.